Flávia Guerra já está com a gente nesta quinta-feira para trazer as principais estreias do cinema para você ouvinte programar seu fim de semana, ter boas ideias também. Flávia, boa tarde, bem-vinda. Vamos começar falando do novo Indiana Jones, dominando aí as salas de cinema em várias cidades. A última aventura do arqueólogo Indiana Jones chega às telonas como, Flá? Olha, chega em grande estilo, né, Roberta? Muito. Depois de 2008, né, foi a última aventura, foi a Caveira de Cristal com Shia LaBeouf. E olha só o tempão que levou para a gente ter Harrison Ford dessa vez se despedindo dessa grande franquia, né? Ele quase que arriscou terminar lá, né, na Última Cruzada, e teve esse de 2008 e agora acho que é a última mesmo. E dessa vez a gente tem toda a estrutura clássica desse cinemão americano no melhor estilo, né? A gente encontra o Indiana Jones nos anos 70, finalzinho assim, dos 60 para os 70, mudança de comportamento, né? Revolução no mundo, mas ele tá para se aposentar. É exatamente nesse momento que a gente o encontra, é o presente do filme. Ele vai se aposentar. Mas antes disso, a gente tem, claro, aquele prólogo que todo mundo ama, né, que a gente sabe que a aventura começa e dá aquela paradinha para continuar. Esse prólogo é o quê, Roberta? É a Segunda Guerra Mundial. Os grandes inimigos de Indiana Jones, que são os nazistas, estão atrás de uma relíquia, aí a gente vê toda uma sequência de perseguição no trem que a gente ama, muito, muito clássica. E aí a gente, na verdade, se depara com uma máquina que se chama Antikythera, em inglês, Antikythera, em português, que foi criada por ninguém menos que Arquimedes. Ela é capaz de detectar fissuras no tempo, quebras no tempo. Só que essa grande máquina, criada por ninguém menos que Arquimedes, também se perde. E aí é quando acaba esse prólogo, Mads Mikkelsen, que é um grande ator que eu amo, nórdico, né? É esse grande cientista nazista que está atrás disso e vai voltar nesse presente que eu falei, que é o presente dos anos 60. Só que dessa vez, Roberto, o que eu acho mais interessante é que a mulher, né, a personagem feminina mais importante dessa trama é vivida pela Phoebe Waller-Bridge. Quem não se lembra dela, ela é a criadora e atriz de uma série que eu amo, que chama Fleabag, que foi muito premiada, uma delícia. Se vocês não assistiram ainda Fleabag, procurem, porque é maravilhosa, é uma delícia, divertida, é muito boa. E ela entra aí não como um par romântico. Aí tem uma atualização. Acho bem interessante que o filme, apesar de se passar nos anos 60, 70, ele entra muito contemporâneo. Ela não é um par romântico como as outras mulheres dos outros filmes. Ela é a afilhada dele, filha desse grande companheiro que perdeu essa Antikythera junto com ele na Segunda Guerra. E ela está atrás dessa máquina. E ela vai fazer de tudo para conseguir. E eles se juntam, viram uma dupla aí de aventuras, sendo caçada por esses nazistas. Então, Roberto, é interessante ver como é que a franquia se renova, mantém essa ação, claro, no passado. Afinal, Indiana Jones, gente, lembra, lá nos anos 80, a série, né, começou nos 1980, 81, com os Caçadores da Arca Perdida. Ele já era, né, ativo, adulto, importante na Segunda Guerra, então não dá para estar em 2023 o tempo presente. Então, é isso que é bacana, ela é no passado. E um outro ponto que eu acho bem bacana, eu não falei aqui, Harrison Ford está com 80 anos se despedindo. Como é que faz com Harrison Ford na Segunda Guerra, nesse novo prólogo? Efeitos visuais, sim, tem CGI aí para rejuvenescer o Harrison Ford. Eu juro para vocês, ainda que tenha assim uma estranheza, funcionou, Roberto, ele voltou jovem, mas também se despede aos 80 anos dessa grande franquia, viu? Vamos ficar de olho então, né, Indiana Jones, a Flávia que estava lá em Veneza, também acompanhou em primeira mão, sabe algumas coisinhas. Flávia que tá sempre com boas dicas, né? Flávia, ontem fui assistir a dica da semana passada, Elementos. Só um pouco atrasado? Talvez seja. Ah, você foi? Fui. Ai, que legal. Foi bem legal, o filme é bem legal. Eu assisti ainda naquela versão dublada não, na legendada mesmo. Então, confesso que não achei tão infantil assim o filme. Acho que os pais vão gostar mais do que as crianças. É profundo, né? Ou pelo menos se foram muito pequenininhos, talvez não entendam, né, toda a complexidade do filme. Mas, enfim, é uma boa pedida também pro fim de semana, quem tiver aí, com a criançada que tá entrando em férias, principalmente, né? Então, criançada de férias é hora de ir pro cinema mesmo. Ontem até encontrei uma criança no cinema, falou pro pai que ela ia querer passar as férias inteiras no cinema, né? Haja bolsa pro pai depois. Haja pipoca. Haja pipoca, haja tudo. Bom, tem mais dica, né, Flávia? A gente vai falar também de Tinnitus.
É isso aí. Olha, eu vou só completar falando do Elementos, eu concordo com você. Elementos é Pixar, Disney, né? E os filmes da Pixar, em geral, eles dialogam bem com o público adulto. As crianças gostam também, se são mais pequenininhas, porque é muito lúdico, muito colorido, mas é um tipo de atração que os adultos curtem também. E falar em Tinnitus, né, é para adulto. Esse aí não tem por onde, né? Os adultos também vão ao cinema nas férias, né, gente? E é um filme muito sensorial, do Gregório Graciosi, que é um diretor brasileiro que eu gosto muito, é um segundo longa dele, e ele é um cara que sempre traz pra gente um cinema brasileiro que a gente, em geral, não pensa quando é cinema brasileiro, assim, né? Pensa, cinema brasileiro, Tinnitus, não. E isso que é legal, porque o cinema brasileiro cada vez tem mais de um tudo. É um cinema muito bem construído visualmente, gráfico, muito estudado nos quadros aqui, para contar dessa vez a história de uma nadadora olímpica. Ela é atleta de saltos ornamentais, ela tem uma grande companheira, elas estão para participar de uma prova super importante na Olimpíada, quando ela começa a ter uma crise, meio de pânico, meio de ansiedade e de tinnitus, que é esse zumbido, né? É um mal real, muita gente no mundo sofre de tinnitus, e aí tudo para na vida dela. Ela perde a coragem de disputar, né, as grandes provas, ela se torna uma sereia de aquário, literalmente, faz aquelas provas não, né, aqueles mergulhos lúdicos para crianças, aliás, em aquário, até que um dia acontece alguma coisa e ela quer voltar para a competição, ela quer enfrentar esse tinnitus, esse medo, como é que ela faz para ter essa volta? Então o filme tem esse pé na realidade, porque tinnitus é realmente uma questão séria de saúde. Ao mesmo tempo, tem as questões internas dela. O elenco é lindo, tem ainda um grande ator maravilhoso brasileiro, Antônio Pitanga. As atrizes estão muito bem. Então, assim, é legal a gente ver o cinema brasileiro urbano, no caso aqui é São Paulo. O Gregório filma São Paulo de um jeito muito interessante e, ao mesmo tempo, novos dramas aí, novas questões para a gente ver nas nossas telonas, né? Fica aqui a dica de Tinnitus, ganhou prêmio no Festival de Gramado, passou por outros festivais importantes aí pelo mundo e continua nas telas do Brasil aí nas férias, para quem quiser assistir. Eu gosto muito do cinema brasileiro sempre, né? Sempre, todos amamos. Flá, ótimas dicas, obrigada. Até quinta-feira que vem. Um beijo. Até. Com muito cinemão Indiana Jones, hein, gente? Depois contem se gostaram. Eu gosto. É um filme nostálgico, sem perder esse pé aí na aventura que continua. E ele vai parar, gente. Depois vocês me contem o que acharam, de onde eles vão parar. Eu achei criativo. O último TVTs, esse daí vocês vão ver o que tem. Me contem depois o que acham.